Pronto, acho que agora foi. E deu certo. Deu. Gente, desculpa, teve um problema técnico aqui. O Luiz não estava conseguindo chamar o Marcelo, mas ele tá aí, né? É, foi. Deu certo, deu certo. Boa. Bom, então a gente começa aqui, né, a live com o tema Educação Universitária, né, no pós-ensino remoto emergencial, com o professor com o professor Dr. Marcelo, né, que é doutor em Educação e professor adjunto de Psicologia da Univasf. E aí, passa a palavra para tu. Tá bom, muito obrigado. A gente ficou nesse sufoco. Eu acho que a gente já pode começar a falar um pouquinho, né, disso, do que se propõe, né, essa, essa discussão. Eu tinha combinado com o Luiz de ficar um pouco meio que a reboque um pouco de vocês, no sentido de estar mais respondendo, né, alguns questionamentos, algumas perguntas, né? Então, isso eu acho que ajuda a gente a estabelecer essa conversa, né? Mas eu acho que a gente acabou de viver aqui um bom exemplo, né, do que é essa experiência do ensino remoto, né? Porque, assim, antes de eu falar um pouquinho dessa experiência, assim, uma coisa muito importante, né, e fundamental é a gente distinguir o que a gente chama de ensino emergencial, ensino remoto emergencial, e o que é educação à distância, certo? O próprio nome já indica, né? O ensino remoto emergencial, ele aparece numa situação atípica, né? No caso que a gente acabou de viver, na situação de pandemia. Então, há toda uma adaptação abrupta, né? Uma adaptação repentina, e às vezes nem tem essa adaptação toda, né? Então, isso é uma coisa que influencia bastante. Uma outra coisa é a educação à distância, que ela já é pensada, né, desde o início, né? Inclusive as escolhas, as adesões, elas são feitas a partir de uma identificação, de um interesse, né? Ou de uma consciência prévia de que eu vou ter tanto tempo, que eu vou estar ali numa situação de um ambiente virtual, as aulas são preparadas, o currículo é preparado, é completamente diferente. Então, acho que essas duas coisas, acho que é importante a gente fazer uma distinção aqui, certo? Embora em vários momentos elas possam se cruzar, que é um pouco do que a gente tá vivendo agora, né? Bom, mas eu quero retomar a experiência que a gente acabou de viver, né? Então a gente estava assim, pô, era uma live, aquele sufoco, né? Eu mesmo estava assim, pô, e agora? Imagino como deva estar Luiz, como ficou Shirley, né? Naquela agonia toda, naquela ansiedade, naquela preocupação, né? Então acho que esses elementos, esses aspectos afetivos, né, emocionais, ligados principalmente à ansiedade, à irritação, né, a uma tensão, a uma preocupação, ou mesmo uma apatia ou um desinteresse, né? Acho que são aspectos que essa situação que a gente acabou de viver ilustra, né? Quando a gente está falando da situação do ensino remoto emergencial no contexto da pandemia, a gente precisa considerar vários outros aspectos, né? Além dessas questões de uma mudança abrupta, etc., etc., a gente tinha também uma situação de pandemia. No nosso caso, a gente tinha uma situação também ainda tem, né, de instabilidade política, social, econômica, né? Então, isso foi e ainda é um grande caldeirão, né? Um grande caldeirão de adoecimentos, né? De adoecimentos de toda sorte, de adoecimento mental, mas de todo tipo de adoecimento, né?
A literatura, ela já expressa, né, inúmeras produções, né, resultados de pesquisas, né, que já foram feitas durante esse período. Inclusive, a professora Shirley, ela ela foi coordenadora de um dossiê, né, justamente sobre essas questões ligadas ao ensino remoto, mais especificamente, né, voltada aí para os professores. Deixa eu até abrir aqui. Então ela coordenou aí uma dossiê e nesse dossiê tem algumas publicações, como por exemplo, desafios do ensino remoto, percepções dos professores de ciências e biologia, o ensino remoto emergencial e a saúde mental de pós-graduandos, o sofrimento psíquico discente em tempos de pandemia, que também está voltado para alunos, né? Aliás, voltados para alunos. O sistema de pós-graduação brasileiro e a saúde mental dos estudantes, que fragilidades a pandemia da Covid revela, impasses e desafios na condição de pesquisas fenomenológicas sobre distanciamento social, ensino remoto emergencial e a saúde mental em universidades públicas nordestinas. Inclusive, esse artigo é da professora Chile. Enfim, a gente tem... Isso eu estou trazendo o exemplo desse dossiê que foi publicado na Revas. Então, assim, há evidências fartas acerca do impacto da experiência do ensino remoto emergencial na saúde, né, dos atores escolares, né, ou seja, de estudantes e professores da educação básica e do ensino superior. É claro que esses impactos eles também vão variar, né, se a gente se refere ao ensino superior, se a gente se refere ao ensino médio, porque aí tem um agravante da situação ansiogênica do Enem, do vestibular. Tem também a situação do fundamental, da educação infantil, o impacto se a gente está fazendo referência a instituições da rede privada, da rede pública, a depender das regiões, porque ter acesso também, ter condições de trabalho, ter acesso, né, aos instrumentos, né, que possibilitam o ensino remoto emergencial, internet de qualidade, dispositivos, etc., também pode influencia. As condições domésticas influenciam. Então, você tem uma série de elementos aí que, no que a gente pode dizer desse ensino remoto emergencial no contexto da pandemia, do ponto de vista da saúde, há impactos profundos e a literatura traz inúmeros estudos, demonstram, né, traz inúmeros estudos. Existe também uma outra situação bastante desafiadora, que ela não está separada, mas é uma outra dimensão que precisa ser analisada com, com uma certa especificidade, que a questão da própria qualidade da aprendizagem nessa situação de ensino remoto emergencial. Então, você tem os déficits de aprendizagem, né? E aí você tem também inúmeras pesquisas que trazem dados sobre a defasagem na alfabetização, a defasagem em relação a determinados conhecimentos disciplinares de matemática, de português, etc., né? Você tem também, a gente poderia falar dos déficits na formação profissional. Então, você tem esses aspectos mais ligados aí, vamos dizer assim, em relação à aprendizagem. O pessoal que está acompanhando, né, se quiser fazer alguma pergunta, se vocês podem me ajudar bastante nessas perguntas, né? Bom, a gente não está mais na pandemia, pelo menos naquela situação de pandemia que a gente estava, né? Mas a gente está vivendo ainda uma transição, certo? A gente ainda está vivendo uma transição, que essa transição ela envolve justamente lidar com esses desafios relativos aos déficits de aprendizagem,
desafios relativos a esse processo de readaptação, né, de retomada, não daquele cotidiano, porque não retoma mais, mas de um cotidiano o mais próximo possível do período pré-pandemia, de lidar com as situações relacionadas aos impactos, vamos dizer assim, mais ligados à afetividade, à emoção, à saúde mental, como a ansiedade, a depressão, que já existiam e que foram agravados e que, no período de isolamento social, essas manifestações não tiveram visibilidades, né, tanta visibilidade, e que agora passam a ter, né, tem uma visibilidade maior, mas também há um potencial, parece que há uma potencialização, né, dessas questões, como ansiedade, como depressão, né? Eu tenho visitado várias escolas da região, praticamente eu tenho visitado uma escola por semana, e a situação está realmente uma situação de calamidade. Porque se antes do período da pandemia havia um pedido de socorro por parte dos atores das escolas, né, em relação à saúde, principalmente à saúde mental dos estudantes, mas também dos professores, e nesse período de retorno às aulas, essa situação tomou uma proporção muito maior do que antes, né? Muito maior do que antes, né? Como, por exemplo, que a gente não via, por exemplo, isso antes da pandemia. Você via situações, por exemplo, da questão da autolesão sem intenção suicida, você tinha os transtornos de ansiedade e tal, mas você não via com tanta frequência como a gente vê agora as situações mais coletivas, né? Como, por exemplo, as histerias de conversão coletivas, né? Que a gente está vendo agora. Então, tem algo aí que tá transbordando o indivíduo, né? Então, essa situação que a gente está vivendo é uma situação e sem falar que o contexto social, econômico e político não se estabilizou, né? Então, a gente ainda vive uma situação econômica no país muito ruim, a gente vive instabilidades políticas, a gente vive tensões, né? E que esses contextos eles não têm ajudado, ao contrário, né? Eles têm prejudicado qualquer tentativa, né? De reabilitação no sentido de um retorno a uma certa condição, não vou chamar de condição de normalidade, mas uma condição melhor de saúde nos contextos escolares, né? Então, a situação é muito difícil. E aí, a gente tem ainda desculpa eu trazer só cenários assim, bem difíceis, né? Mas eu vou falar agora sobre uma situação que a gente está vivendo, inclusive a própria Univasf, né? Mas antes, a Viviane coloca aqui: muitos estudantes tiveram 2, 3, 4 períodos remotos. Como poderíamos construir estratégias para que este estudante possa ter uma melhor adaptação ao ensino presencial? Sim. Eu mesmo tenho estudantes, tenho contato com estudantes que estão conhecendo a universidade agora, né? Que estão conhecendo a universidade agora, ou que a gente está se vendo pela primeira vez, né? Pessoalmente, né? A... Se a gente pensar, por exemplo, qual qual foi assim o grande corte na situação do ensino remoto emergencial no contexto da pandemia, que foi o contexto de isolamento social. O grande corte foi justamente, né, a impossibilidade de vínculos, né, de formação de vínculos, né? Não que nos ambientes virtuais não se formem vínculos, mas são vínculos muito mais frágeis, né?
São muito mais frágeis, principalmente quando ele não é retroalimentado com o contato pessoal, o contato físico. Geralmente são mais frágeis. Já há exceções, mas geralmente são mais frágeis. Então, se a gente pensa por aí, uma pista que nós podemos ter, né, é a gente fortalecer todas as políticas de vínculo, né, de políticas de rede, políticas de apoio, né? Então, a gente favorecer o processo de socialização, né? Desenvolver e reforçar, por exemplo, condutas mais solidárias, né? Relações mais próximas, empáticas, por exemplo, né? Então, existem algumas experiências muito legais que já eram feitas, principalmente em universidades, mas que eu acho que a gente precisa dar uma atenção maior, que são aquelas políticas de apadrinhamento, né, de acompanhamento, né, de recepções, né, de momentos mais de socialização, né, de momentos lúdicos, inclusive, né, algo que eu tenho trabalhado bastante, né. Então, a criação desses espaços me parece fundamentais, me parece fundamental, mas isso é importante que isso seja assumido como uma política institucional, uma política da universidade, né? Que me parece que isso inexiste, infelizmente, na nossa instituição. Não estou dizendo que essas políticas elas não existam em absoluto, porque muitas vezes elas são criadas, né, incentivadas e mantidas por ações mais individualizadas. É o DA de psicologia que faz isso, é uma coordenação de psicologia que faz, é um professor que faz, mas isso não é assumido como uma política institucional, né? Isso nem muitas vezes é debatido, né? E quando isso aparece na política institucional, e eu estou falando da Univasf, né? Isso aparece de um modo muito terceirizado, né? O que é terceirizado? Não, olha, professor, faça uma coisa aí, né? Então, isso não é assumido institucionalmente. Não estou dizendo que não seja importante as ações individuais, elas são e devem, há o trabalho da professora Shirley, há o trabalho da professora Virgínia, só vou falar daqui da psicologia, há o trabalho da professora Érica, há o nosso trabalho, né? Há a sensibilidade da coordenação de psicologia, há o trabalho bacana do DA e de N outros projetos e de estudantes que estão envolvidos. Mas não tem comparação se a gente pensa se isso pudesse ser assumido como uma política institucional, certo? Então, respondendo bem diretamente, acho que políticas que possam reforçar esses vínculos. A professora Shirley traz uma outra pergunta, ela diz assim: Marcelo, para você o hibridismo pode ser uma solução para a autonomia do estudante exigida no ensino remoto e não muito enfatizada no presencial tradicional? Essa pergunta, Sheila, é muito oportuna porque ela me dá a chave para eu entrar numa discussão agora que eu quero ter com vocês, certo? Essa semana nós recebemos, foi enviado, não sei se os estudantes tiveram acesso, mas nós, professores, tivemos acesso do ofício circular 60/2022 da Pró-Reitoria de Ensino. Ela traz nesse ofício tem duas coisas curiosas, né? Uma esse ofício chama a atenção para que os docentes possam atuar de acordo com a regulamentação, com a lei. Ou seja, a universidade ela pode oferecer cursos e atividades presenciais e à distância, mas tem regras. E, atualmente, a gente tem que seguir essas regras na modalidade presencial, exceto naquelas situações que o PPC fala, de 20%, não sei o quê, mas
presencial. Então, esse ofício chama a atenção, né, de que parece que alguns professores, estudantes e tal, eu não sei, parece que não estão cumprindo esse regulamento. Então, esse ofício chama a atenção disso, né? E, ao mesmo tempo, né, sugere, né? Sugere não, anuncia que foi criada uma comissão na universidade, isso é verdade, para estudar, né, a possibilidade que está prevista em lei de usar até 40% da carga horária em atividades remotas, né? Em atividades remotas, certo? Eu tenho críticas enormes em relação a isso. Críticas enormes em relação a isso, certo? Primeiro, né? Primeiro, a crítica que eu faço, certo? Eu sei que essa gestão aí é uma gestão interventora, tem uma dificuldade de legitimidade, né? Mas essa questão, né, de possibilidade de aumento, ainda que amparada legalmente, eu acho que deveria, né, ter precedido toda uma discussão. Eu acho que criar uma comissão, né, para essa comissão, né, analisar e propor sem antes envolver toda a instituição na minha opinião, terceirizar o serviço. Na minha opinião, terceirizar o serviço e não assumir o papel institucional, o papel de uma política institucional, de discutir profundamente, de debater, e aí sim vamos criar uma comissão. Mas criar uma comissão para que essa comissão possa decidir. Né? Eu acho isso. Não é que a comissão vai decidir, mas a comissão vai propor e o conselho decide. Eu acho isso perigoso, eu não acho isso legal. Essa é uma crítica, ou seja, a crítica em relação ao modo como isso está sendo operacionalizado na universidade. E a segunda crítica é que, coincidentemente, né, essa questão de a lei permite que a gente possa usar até 40%, vamos ver se a gente adere a isso ou não, justamente em um momento em que a gente está passando uma das piores crises de financiamento do ensino superior público no país. Ao ponto, né, da gente não saber se a universidade vai conseguir pagar luz, energia, vai manter os terceirizados, se vai ter o Sintex ou não. A gente não sabe, né? Parece que a reitoria interventora disse que dá para pagar e tal, mas a gente quer ver se realmente é. Porque houve cortes, que eles dizem que não foi corte, mas a gente sabe que no fundo foi, é só mudança de nome, né? Então, a situação das universidades, né, incluindo aí os institutos também, é uma situação periclitante. Aí, curiosamente, a gente agora discute, né, se vamos colocar 40% da nossa carga horária online, né? E a gente sabe que, infelizmente, no Brasil, houve uma associação, né? Uma associação de educação à distância, ensino online, com redução de custos e maximização de lucro, certo? Na história da educação à distância no Brasil, claro que é uma história que começa antes da internet, mas eu estou me referindo a uma história recente, ela se expande muito na perspectiva, né, de ganhar dinheiro, certo? Claro que existem situações diferentes e tal, mas se a gente pega assim, a maioria dos cursos oferecidos à distância, né,
realmente é uma brincadeira, né? Eu tive a oportunidade de morar no Canadá, né? Eu fiz meu doutorado no Canadá, que é conhecido como um país, né? Que tem um know-how incrível em educação à distância, né? Eu fiquei na província do Quebec e eu posso garantir a vocês que o país que é referência à educação à distância, pelo menos aqui a gente fica colocando muito o Canadá como referência à educação à distância, né? É muito mais conservador do que a gente possa imaginar. Ou seja, a educação à distância tem seu valor, tem sua importância, mas tem suas limitações. E é preciso ter cuidado. E a gente não pode, né, pensar a educação à distância como um curso, ou enfim, um serviço, né, um curso, uma proposta de curso, de currículo, né, que a gente vai ganhar dinheiro porque o custo é baixo. E a gente não pode trazer essa lógica para dentro da universidade pública. Embora ainda, e a gente espera que isso não aconteça, a universidade pública ela é gratuita, mas, né, ela tem custos. Então, eu acho muito perigoso isso agora, no momento de crise econômica, de problemas políticos, incertezas políticas, a gente está discutindo, né, redução de carga horária, mas possibilidade de 40 horas de educação, de ensino online no currículo, no momento de crise, né, para baratear. Será que é para baratear? Será que é para reduzir os custos, né? E a gente sabe a consequência disso, né? A consequência disso é justamente, né, a precarização do ensino, né? A consequência disso, o desdobramento disso, é a perda da qualidade do ensino. E isso, gente, é muito grave. Isso é muito grave. A Viviane, de novo, coloca aqui. Boa, seria mais que necessário mesmo. São muitos estranhos nos corredores, não nos encontramos com os que chegaram no remoto. Viviane está se referindo àquelas políticas de vínculo, né? Ótimo, Viviane. Depois aqui, Viviane de novo. Professor, diante do constante desmonte da universidade pública, é possível que a experiência do ensino remoto emergencial seja utilizado como argumento para ampliação do EAD como forma de reduzir? Claro, isso a gente está vendo já. Perigoso, né? Perigoso. No nosso colegiado, me parece que a gente está bem vacinado em relação a isso. Mas e os outros colegiados? Né? Eu não sei. Né? E nas outras instituições? A gente não sabe. Então, isso é extremamente perigoso. Bom, acho que seria um pouco isso aí do que eu até falei demais sem vocês perguntarem muito, né? Mas fico aí também um pouco aí à mercê também de algumas perguntas, do que vocês queiram colocar, queiram perguntar. O que eu tinha pensado, né, em falar, não sei para onde vocês querem que eu percorra, né, em comentar um pouco sobre alguma coisa que seja mais assim do interesse de vocês. Estou às ordens aqui para vocês. Então, silêncio, que acho que vira meme isso, né? Tanto o silêncio, aí vem aquela pergunta: e tem alguém aí? Ei, gente, né? Essa coisa, né? E a pessoa falar com o microfone desligado também, né? Você está falando lá, o microfone desligado. Mas é isso, assim, eu acho que tem uma coisa também eu vou falar um pouco por mim e que eu vejo dos demais, né? Nesse processo de retorno, por exemplo, eu ando muito saturado de tela, né? Ando muito saturado de tela. Acho que a gente está um pouco vivendo isso aí, né? Pelo confinamento que a gente passou e ter como única possibilidade a tela. Mas também a gente vive a chamada infodemia, né? Que é essa poluição de informação. Ou seja, tem tanta informação ao mesmo tempo que a gente não dá conta de nada, né? E o nosso cérebro dá um blackout, uma proteção, né? A gente apaga tudo
não consegue processar, e é bom. Esse é um mecanismo de defesa, é saúde, né? Acho que tem isso também, então, esse excesso de informações, né? Acho que a gente está precisando, voltando aí à questão das políticas de vínculo, acho que a gente está precisando isso, né? De se encontrar mais, de conversar mais, né? De ter conversas mais lentas, mais gostosas. Eu, na minha disciplina, Educação em Políticas Públicas do 8º período, né? Todas as aulas a gente faz um esquema de levar lanchinho. A gente faz um círculo, bota os lanches na mesa, café, suco, biscoito, bolo, cada um traz alguma coisa, né? E a aula rola a gente conversando, tomando chá, tomando café, comendo bolinho, né? A gente está precisando disso, né? De aulas com sabores, né? De aulas com gostosuras, com aulas onde a gente possa se ver, se tocar. Isso é importante. Aí já tem mais perguntas aqui. Depois daquele períodozinho de pausa, Clara, querida Clara, está aqui falando muito pertinente todas as reflexões em torno da universidade pública. Viviane, o senhor acha que os professores estão dando a devida importância para esse retorno, como uma volta de um momento difícil, de formas diferentes de aprender e tudo mais? Eu não sei se, assim, devida importância, para a gente avaliar essa devida importância, mas eu acho que, assim, todos os professores foram impactados, né? Viveram na pele isso, né? Mas como também eles estão lidando, assim, eu não sei se... Aí realmente é difícil. Assim, tem professores que estão adoecidos ou adoeceram, né? Tem professores que até se sentem desconfortáveis, mas não sabem o que fazer também, né? É isso que eu estava falando, né? Falta a instituição, uma política institucional, inclusive de formação, né? Para orientar esses professores, para acolher esses professores, para que eles possam, né, agir melhor na relação com seus alunos. Aí, Clara, a presença física tem seus diferenciais, com certeza. Shirley, Marcelo, gostei muito de suas ideias. Sinto que os alunos estão principalmente preocupados com o que não aprenderam e não temos tempo de retroceder. Então, creio, sinceramente, que o caminho seja uma retomada do que não foi possível para criar possibilidades de novos modos de aprender. Eu quero me ater um pouco a isso. Assim, a gente tem... Eu fiz até uma apresentação outro dia um pouco sobre isso, né? Desse mundo acelerado que a gente vive, né? Dessas cobranças, né? Desse mundo competitivo. Então, a gente fica assim como uma sensação de, ai meu Deus, eu perdi, né? Eu tenho um déficit, eu perdi. Então, isso talvez amplie mais ainda a ansiedade, e aí a gente vai querer correr para compensar alguma coisa, né? Acho que quando a gente fala assim, em termos de alfabetização das crianças, idade série, né, de tentar compensar esses déficits, isso é uma coisa. Acho que isso é uma coisa e é plenamente factível e dá para a gente fazer com planejamento, organização, certo? Mas uma outra coisa é assim, a ideia de que eu perdi a vida e que agora eu preciso recuperar. Isso é muito complicado, porque isso é um perigo, isso é um perigo, porque assim, a gente pode ampliar a nossa ansiedade e cair numa cilada de que eu correndo, eu vou recuperar o que eu perdi. É uma cilada por quê? Primeiro, porque eu não perdi. Eu vou explicar a vocês por que a gente não perdeu. Segundo, eu suponho que eu correndo, eu recupero. Ou seja, a pior coisa que a gente pode fazer para recuperar a vida é correr. Porque quando a gente corre, a gente continua perdendo a vida. Não é correndo que a gente vive a vida. Né? Quanto mais a gente corre, menos a gente vive, né? Do ponto de vista existencial. Né? E a gente não perdeu. Perdeu o quê? Né? A gente não perdeu. A gente talvez tenha deixado de viver algumas coisas, mas a gente viveu outras. Então, talvez seja reconhecer o que a gente viveu, né? Reconhecer o que a gente viveu, né? E como essa experiência ela pode enriquecer a nossa formação. A gente viveu sofrimento, a gente viveu ansiedade, a gente viveu uma pandemia, né? Então isso constitui a nossa formação. Eu não sei quantos
eu imagino que boa parte de quem esteja aqui acompanhando seja psicólogo, estudante de psicologia, né? Então, boa parte do que a gente viveu constitui a nossa formação profissional, que não se dá só no livro, na sala de aula, né? Essas experiências nos constituem. Então, a gente não perdeu. Então, a gente precisa um pouco... Sim, perdeu alguma... a sala de aula presencial, sim, mas a gente teve outras experiências. Então, como é que eu ressignifico, né, do ponto de vista de um enriquecimento dessas experiências para a minha formação? Certo? Então, não vamos cair nessa besteira de meu Deus, eu perdi o tempo da minha vida, aí eu vou ficar, né, me cobrando mais ainda, e a solução é eu correr. Aí, aí já era, né, gente? Aí vamos ver aqui, Juliana, saudade das suas aulas, Ju. Oi, pode falar, desculpa. É interessante também porque isso é um movimento que eu via muito, principalmente assim na época do ápice da pandemia ali, os discentes meio agitados, tipo, o tempo tá passando e ninguém tá fazendo nada e a gente não tá prosseguindo, que é uma impressão muito sinistra, né? Se você for parar pra pensar assim, é como se realmente está pontuando aí, ok, a gente teve espaço aí para ver outras coisas. Exato, exato. A gente viveu. Quando vocês tiverem mais velhos, né, e vocês tiverem contato com gerações que hoje vão ter a idade que vocês têm, que podem ser seus filhos, netos, ou, enfim, ou pessoas outras, né, comuns, vocês vão olhar para elas e vocês vão dizer assim, olha, eu vivi uma pandemia, né, da Covid global, a gente passou quase 2 anos, uma situação de isolamento, e foi assim, foi assado. E elas vão olhar para vocês assim, porra, velho, como foi isso mesmo? Entendeu? Assim, tipo, porra, que. Claro, uma experiência às vezes dolorosa, punk, mas assim, porra, que experiência, né? Que coisa, né? Que nem, sei lá, ó, o cara, o velhinho lá que viveu a Segunda Guerra Mundial, que fugiu da Segunda Guerra Mundial. Que a gente olha para ele, rapaz, foi pesado mesmo, mas assim, poxa, isso, né? Não que a gente queira viver isso novamente, mas assim, porra, que experiência, assim, imagina o quanto você aprendeu em tudo isso, né? Então, acho que é isso, né? Da gente olhar para essa situação, o quanto foi difícil, doloroso, mas ao mesmo tempo, como isso pode nos constituir como principalmente como psicólogos, né? Do ponto de vista das sensibilidades, dos afetos, da empatia, né? De experimentar um monte de coisa que talvez sem aquilo a gente não tenha experimentado. Pelo amor de Deus, não que eu esteja defendendo essa situação para que a gente tenha uma formação, enfim, uma experiência formativa. Não é isso. Estou falando de algo circunstancial que aconteceu, né? Que aconteceu e como é que isso que aconteceu, que a gente não teve controle sobre isso, né? Por mais doloroso, por mais, como isso pode enriquecer a minha formação, né? Como minha história como ser humano, né? Nessa breve existência, né? Que a gente tem, nesse breve curto, né? Nesse sopro de tempo e de vida que a gente tem no planeta, né? É isso. Saudade também, viu, Juliana? Outro dia eu estava falando aqui com o Lucimar, de você. Bacana. Espero que esteja bem. É isso, galera. Se vocês não tiverem mais nada, não sei como é que a gente está de tempo. É interessante parar para pensar assim também que essa experiência aqui de live e tal, essa coisa que vai um pouco mais para rede social, para o Instagram, foi uma coisa que acredito que começou como veio ali como uma estratégia, né? Foi uma possibilidade que se abriu através do ensino remoto, que foi uma coisa que a gente utilizou para contornar aí. Sim. Foi legal você ter falado. Tá vendo que você falou aí? Eu já me reconectei com uma coisa que, inclusive, foi perguntada aqui e eu me passei, que é a questão do híbrido, né? Do ensino híbrido, certo? Ensino híbrido, gente, não é 50% mais 50%. Não é isso. Ensino híbrido não é isso. Eu vou dar a metade presencial e metade online. Isso é o híbrido, não é isso.
O híbrido, inclusive, pode ser todo presencial. Por exemplo, minhas aulas, né? A carga horária de 60 horas aula, toda presencial, ela pode ser híbrida. E ela é e está sendo. Né? Como? À medida em que a gente usa o Classroom, à medida em que a gente monta um grupinho do WhatsApp, certo? À medida em que a gente faz uma mediação para organizar uma atividade, tá? E aí você tem toda a razão de como essas experiências que foram muito mais acentuadas no ensino remoto, emergencial, como essas experiências elas estão sendo incorporadas na nossa vida, né? Na nossa vida. Então, isso é uma coisa riquíssima. E isso, claro, não tem. Aí sim, não tem nada a ver com essa loucura que é essa proposta de aumentar para 40 horas a nossa carga horária em atividades online. Né? A utilização, a questão do ensino híbrido, a incorporação dessas possibilidades, né, que são viabilizadas principalmente pelas novas tecnologias digitais, né, no próprio cotidiano das relações face a face, né? E lógico, né? E lógico, em algumas situações, né, a gente ter um discernimento, né, do que pode ser mais prático, do que pode ser mais viável, né? Então, por exemplo, isso aí é algo que eu não estudei ainda, né? Não parei ou não li nenhuma pesquisa sobre. Eu estou falando da minha empiria, da minha experiência pessoal, que é o seguinte: orientação, orientação, certo? De TCC, de mestrado. Muitas vezes essas orientações, elas são, me parecem, são muito mais interessantes elas online. Por quê? Porque às vezes é uma coisa assim que a gente tem que resolver uma dúvida que em 10, 15 minutos a gente consegue resolver, né? E às vezes a gente tem que se deslocar, sair, não sei o quê, para um encontro que às vezes 10, 15 minutos, né? Então não faz sentido. E a gente consegue resolver bem. É uma pessoa com a outra, duas pessoas super interessadas uma na outra, que não vão ficar fechar o vidro e o outro, ei, você está aí, fulano? Não, isso não existe, né? A interação ela acontece, né, fortemente. Então, acho que nessas situações, né, a gente está tendo toda uma discussão sobre reunião do colegiado. Reunião do colegiado é melhor que a gente mantenha online ou vai para o presencial, né? Aí uns dizem, não, online é melhor porque a gente não briga, né? Se os professores de psicologia vão para a reunião presencial, briga, fala, o professor já gosta de falar, e de psicologia mais ainda, não é objetivo. Aí nas presenciais, não, a gente é objetivo, não briga, né? Resolve tudo. Aí outros dizem assim, não, isso é ruim porque a gente não interage, a gente já nem se conhece muito um ou outro, e a gente precisa disso, tal, né? Então, eu, por exemplo, hoje, embora eu entenda que existe uma certa eficiência, praticidade e objetividade nas reuniões do colegiado online, mas eu defendo que as nossas reuniões elas sejam presenciais, certo? Até porque nas reuniões online, a verdade é que você tem uma participação relativa. De fato, há participação? Será que todo mundo está ali com a tela ligada, atento, ou está ali com a tela ligada e fazendo as outras coisas que não falta trabalho para o professor? Né? Então, assim, qual é realmente a efetividade? E o principal é realmente a necessidade da gente estar em contato com o outro. Nós somos colegas, é um colegiado, né? Mesmo que seja para brigar. Faz parte também, né, da relação humana, né? Claro, com limites, né, com respeito, mas os conflitos, os desentendimentos fazem parte, né? Então eu defendo. Agora, vamos lá. A gente tem uma reunião extraordinária que é esse ponto aqui para tratar. Acho que pode ser online. Acho que pode ser online. Então, ser contra, né,
a essa carga horária de 40 horas para ensino online não significa ser se fechar, né, para as possibilidades, né, que podem ser bacanas, né, porque senão isso é burrice, né? Senão a gente entra num lance dogmático, né? A gente vira, eu ia dizer que a gente vira bolsominion, opa, a gente fica dogmático, né? Então não pode, isso é burrice, né? Então acho que é fazer essas distinções. Mas foi legal que você me lembrou para abordar essa questão do hibridismo. Beleza. E aí, pessoal do chat, alguém tem mais alguma pergunta? Perguntas, perguntas. É isso, vai ficar gravado, né? Vocês depois colocam, né? Vão colocar, não sei se vocês colocam no YouTube, é isso? Acho que vai Ou... ficar salvo aqui tanto no Insta, provavelmente vai pro YouTube também. Pronto. Beleza, aí fica esse material, né, também. E a gente tem os desdobramentos disso aí. Sim, sim, sim. Bom, não tendo mais perguntas, eu queria agradecer o professor Marcelo, né, pelo tempo e a possibilidade de estar aqui conversando com a gente, né, sobre um tema tão importante. Ô, Massa, eu que agradeço, né? Não fiz nenhuma palestra, preparação, nada. A minha ideia era essa, era conversar mesmo, da gente. Por isso que eu fiquei insistindo muito assim nas perguntas. Espero que para os participantes diretamente envolvidos no projeto, né, tenha atendido, né, não as expectativas assim, mas tenha atendido o propósito, né, a proposta, né, de abordar esses assuntos, né. Espero que tenha feito sentido aí para o que vocês também têm interesse, né? E é isso, me coloco aí à disposição. Agradeço muitíssimo a Shirley, que é uma amiga, uma professora, né, assim, extraordinária, assim, que dedica assim muito, muito, até além da conta. Eu fico puxando a orelha dela, Shirley, vá, dá um tempo, dá uma descansadinha aí, né? Mas é uma pessoa maravilhosa, né, que se dedica muito à universidade, a vocês, estudantes, né? Agradecer aí também a Luiz, que ficou, coitado, imagino, super agoniado com a história aí. Mas deu certo, deu certo. No final deu certo. É isso, pessoal. Obrigado. Os probleminha técnico, né, que tipo, agoniou todo mundo. Até eu corri também. Isso aí, isso aí. Mas no fim deu certo. Deu certo. Obrigado, Marcelo, pela Beleza, gente. disponibilidade. Abraços aí. Obrigado. Tá. Bom, é isso. Tchau, tchau, gente. Obrigado pela presença.